Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar um pouco sobre o Grupo Wagner, um grupo de mercenários formado na Rússia e que desempenhou até pouco tempo atrás um importante papel na guerra da Ucrânia, além, é claro, de atuar em outros países do mundo, principalmente no continente africano. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, lembrando que existe uma possibilidade real desse tema ser abordado não só nos concursos de vestibulares que serão realizados no segundo semestre de 2023, primeiro semestre de 2024, assim como em provas como, por exemplo, da SpaceX, ou seja, concursos militares, onde o tema Geografia Geral também é cobrado. Então, moçada, vamos dar início ao nosso encontro, mostrando aqui o emblema do Grupo Wagner, que é um grupo constituído por dezenas de milhares de mercenários que surgiu na Rússia em 2014, no contexto da crise que envolveu a Ucrânia e acabou desencadeando, vamos dizer assim, a separação da Crimeia da Ucrânia e a posterior anexação da Península da Crimeia por parte da Rússia. Lembrando também que o Grupo Wagner atuou nessa época em Luhansk e Donetsk, dois oblasts ou duas províncias ou estados pertencentes à Ucrânia, porém de população majoritariamente de origem russa, desencadeando inclusive também ali um movimento separatista que culminou com a interferência indireta da Rússia, que não só financiou o envio de mercenários para o leste da Ucrânia, assim como também acabou promovendo posteriormente a anexação dos oblasts do leste ucraniano à Federação Russa, isso dentro de um contexto mais recente, ocorrido em 2022, ano em que teve início a guerra oficial da Rússia contra a Ucrânia, ou seja, no dia 24 de fevereiro de 2022, tropas russas iniciaram a invasão do território ucraniano, desencadeando essa guerra que já se arrasta por mais de um ano, vai completar em breve um ano e meio, sem um prognóstico de fim. Porém, o nosso objetivo central aqui é falar sobre o Grupo Wagner e a sua importância não só nesse processo de anexação da Península da Crimeia, como também a atuação das suas forças militares no leste da Ucrânia, que foram responsáveis pelas mais importantes conquistas efetuadas pela Rússia na região. Então vamos ver aqui os fundadores do Grupo Wagner. Aqui nós temos Dmitry Utkin, um dos fundadores do Grupo Wagner, citado em algumas fontes como
o verdadeiro fundador do Grupo Wagner, citado em algumas fontes. É claro, a gente não sabe até quando isso é verdadeiro, ou se ele é apenas um testa de ferro do Prigozhin. Então, ele nasceu no dia 1º de junho de 1970, em Asbest, na Rússia. Patente dele, tenente-coronel do exército russo, que desempenhou essa função até o ano de 2013, e no ano de 2014 ele fundou o Grupo Wagner. Direção principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa. Então, serviço GRU, desempenhando esse importante papel nas Forças Armadas da Federação Russa. Essa pessoa, o Dmitry, é tido como seria o verdadeiro fundador do Grupo Wagner, se bem que há uma discussão muito grande a respeito disso, e eu, particularmente, também acho que, na verdade, ele deveria ser um testa de ferro do Prigozhin. E aqui nós temos, né, o Yevgeny Prigozhin, ou Prigozhin, como queiram pronunciar, que é tido como o verdadeiro fundador do Grupo Wagner. Ele nasceu em 1º de junho de 1961, na antiga cidade de Leningrado, que hoje se chama São Petersburgo. Hoje não, no passado era chamado de São Petersburgo, depois virou Leningrado, na época da existência ou da vigência da União Soviética, e voltou a ser São Petersburgo depois, né, do desmembramento da União Soviética. E sendo assim, o Prigozhin, ou Prigozhin, como queiram pronunciar, é tido como o verdadeiro fundador do Grupo Wagner. Então pode ser ele, pode ser o Dmitry, ou pode ser os dois, não importa. Mas é preciso citar esses dois personagens, como fundadores do Grupo Wagner. A história do Prigozhin é um tanto quanto, né, vamos dizer assim, interessante, na medida em que ele foi preso em 1990 e condenado a 13 anos de cadeia, de prisão, em função de ter cometido assaltos, na verdade, ter sido condenado por furtos, por roubos, por assaltos, enfim. Então, eu disse 1990, não, 1980 foi a condenação dele. 1990 foi o ano em que ele foi libertado depois do fim da União Soviética, sem ter tido a necessidade de cumprir integralmente a sua pena. Eu confundi aí a data, 1980, o ano que ele foi preso, com 19 anos de idade, após ter cometido inúmeros assaltos e condenado a 13 anos de reclusão. Então, quando ele foi libertado, ele foi ajudar a sua mãe vendendo cachorro-quente. Então, ele era vendedor de cachorro-quente. Posteriormente, né, ele foi crescendo, né, e acabou se transformando num empresário bem-sucedido. Ele se envolveu na área de ramos de alimento, foi ser gerente do primeiro hipermercado criado em São Petersburgo, e dali começou a sua história, a aproximação com o prefeito da cidade, posteriormente a criação de uma empresa no ramo de fornecimento de alimentos e firmando contratos interessantes com o governo da Rússia, até mesmo porque o Vladimir Putin também é daquela região, e em função da proximidade do prefeito de São Petersburgo com Putin, no qual exercia o cargo de secretário da prefeitura de São Petersburgo, antes de ser presidente da Federação Russa, isso gerou uma aproximação, e quando Putin foi eleito presidente da Rússia, essa aproximação acabou gerando contratos interessantes para o Prigozhin,
E esses contratos de fornecimento de alimentos, né, para o governo russo, inclusive o Prigozhin foi ser responsável, vamos dizer assim, pelo chefe de fornecimento e preparação dos banquetes oficiais promovidos pelo governo da Rússia. Essa aproximação gerou uma amizade enorme entre ele e o presidente da Rússia, e em função dessa aproximação, ele acabou firmando contratos em várias áreas, ele difundiu seu ramo de negócios, até que em 2014 acabou criando o Grupo Wagner, um grupo paramilitar, um exército de mercenários, inicialmente constituído por ex-militares das tropas de elite do exército da Federação Russa, que foram de suma importância para a preparação dos militares que vieram constituir esse exército ou essa força paramilitar. Lembrando que o Grupo Wagner, ele é muito bem treinado. Os militares desse grupo são respeitados, inclusive elogiados pelos combatentes da Ucrânia, pelo excelente preparo militar, inclusive tendo sido responsável por importantes vitórias no campo de batalha dentro da Ucrânia, até mesmo com a recente tomada de Bakhmut, uma cidade que ficou em disputa entre os exércitos da Rússia e da Ucrânia durante meses e meses. E só em maio, agora do corrente ano, é que, de fato, com a participação efetiva do Grupo Wagner, Bakhmut acabou caindo nas mãos, né, dos russos, onde eles estão controlando essa cidade até o momento. Se bem que o exército ucraniano está avançando na região e a qualquer momento, né, nós poderemos ter a retomada de Bakhmut, porque a Ucrânia lançou uma contraofensiva e essa contraofensiva está promovendo progressivamente a reconquista de territórios que até então haviam sido conquistados pelos russos. Então, esse papel do Grupo Wagner na guerra da Ucrânia é muito importante. O Grupo Wagner chegou a ter nas suas fileiras cerca de 50 mil combatentes, e isso, consequentemente, tem sido ou foi de grande valia, não só atuando dentro do contexto da guerra da Ucrânia, como também nós vamos ver um pouquinho mais à frente que o Grupo Wagner tem atuado também em outros países do mundo, né? Financiado, é claro, pelo governo russo, de onde provém a maior parte dos recursos que financiam, né, não só o pagamento desses paramilitares, mas também o fornecimento de armas, munições, alimentação e tudo aquilo que é preciso para que o grupo também treine. A Federação Russa, o governo russo, cede instalações militares para o treinamento militar desse grupo. Enfim, é um grupo que tem atuado em outras partes do mundo e que tem sido também alvo, né, de grandes acusações, inclusive com o roubo de pedras preciosas, minérios valiosos nos países africanos onde tem atuado. Aqui nós temos, né, a sede do Grupo Wagner em São Petersburgo, uma sede muito moderna que foi até inaugurada há poucos meses atrás, né? Instalações bastante luxuosas, né? E o Prigozhin, ele conseguiu, né, acumular uma fortuna que, de acordo com aquilo que tem sido informado pela imprensa, ultrapassa a casa de US$ 1 bilhão, ou seja, um cara que era condenado, que foi preso por roubo em 1980, condenado a 13 anos de cadeia, hoje é uma pessoa milionária ou bilionária dentro da Rússia, com uma grande quantidade de empresas, atuando em diversos segmentos, enfim. E agora, né, há pouco tempo atrás, há poucos meses atrás, inaugurou uma sede luxuosa em São Petersburgo, onde inclusive também algumas semanas atrás, né,
forças do FSB que foram até lá em função da tentativa, né, que o grupo Wagner desenvolveu para a retirada de importantes lideranças militares da Rússia, né, das operações do comando militar na guerra da Ucrânia, inclusive o ministro da Defesa e também o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, em função de uma tentativa que seria, né, de uma revolução, uma revolta, né, que houve, né, uma rebelião que o grupo Wagner desencadeou alguns dias atrás, o pessoal do FSB invadiu a sede do grupo Wagner, inclusive, né, pegando lá uma fortuna avaliada em espécie em mais de 100 milhões de dólares. Então, por ali você já tem uma noção da grande quantidade de recursos que esse grupo movimenta todo ano, todo mês, enfim. Então, aqui nós temos também, para que vocês possam entender o porquê desse contexto, o grupo Wagner, ele se notabiliza pelo nacionalismo extremo, defender os interesses russos, não só o território russo, mas defender os interesses russos onde eles existam, defender a pátria, dando a sua vida em troca para defender a Rússia, a chamada pátria-mãe. Então, esse grupo ele é classificado como um grupo ultranacionalista que não só desempenha um papel importante na guerra, ou desempenhou um papel importante na guerra da Ucrânia, como também tem defendido interesses russos em outras partes do mundo, uma forma até que o governo russo tem para dizer que não está atuando ou interferindo diretamente nos assuntos externos de outros países. Então, na verdade, eles usam o grupo Wagner, ou usavam o grupo Wagner até pouco tempo atrás, para fazer aquilo que eles não poderiam, de certa forma, fazer para não manchar uma reputação de ingerência nos assuntos internos de outros países do mundo. Aqui no caso da Ucrânia, há de se destacar o seguinte, que essa guerra, que tem a participação, ou teve a participação também do grupo Wagner, porque segundo as informações mais recentes, os militares do grupo Wagner já não estão mais atuando na guerra da Ucrânia. Então nós temos que ver aqui o mapa da Ucrânia para que vocês possam entender o seguinte: na Península da Crimeia, mais de 50% da população é de origem russa. Então aí entra aquele posicionamento de defender os interesses russos, onde eles se encontrem não só no território da Federação Russa, assim como em outras partes do mundo. E aqui você também tem Donetsk, que é essa província aqui, ou esse Oblast, que é o estado, e aqui você tem Luhansk, onde também mais de 50% da população é de origem russa. Então, foi em função dessas três áreas, desses três oblastes, que surgiu toda essa tensão que culminou com o conflito que acabou gerando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Até mesmo porque o presidente Vladimir Putin já está no governo russo, somando todos os seus mandatos, aproximadamente 2 décadas, ele tem dito que iria defender os interesses russos onde eles estivessem. Assim foi também na intervenção na Geórgia, anos atrás, assim foi também na guerra travada dentro da Chechênia, dentro do Daguestão, que são 2 repúblicas localizadas na região do Cáucaso, e por aí vai. Então, na verdade, né, para que vocês tenham ideia dessa participação do Grupo Wagner, o Grupo Wagner foi atuar militarmente, né, nessas áreas, nesses oblastes pertencentes à Ucrânia, que são de população majoritariamente russa, para defender os interesses de quem? Da Rússia, em função de ser um grupo ultranacionalista e apoia e é aliado do governo Putin. Aqui nós temos, né, para que vocês tenham ideia, mais uma vez, essa
esse mapa da Ucrânia, mostrando aqui a província ou Oblast de Luhansk, e aqui o Oblast ou província de Donetsk, e aqui a Crimeia, que são esses três oblastes de população majoritariamente russa. Agora, se nós retornarmos o mapa anterior, veremos que aqui, ó, nós temos uma população de 30% a 50% constituída por russos. Então, essa questão da crise da Ucrânia, ela envolve uma complexidade muito grande, até mesmo porque, em função da própria Ucrânia fazer parte, ter feito parte, melhor dizendo, da União Soviética, então, de ter uma população que boa parte dela é descendente da população eslava, o mesmo grupo que descende boa parte da população da Rússia. Então, na época de vigência da União Soviética, né, muitos russos foram para a Ucrânia, que era uma das repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, depois que houve o desmembramento da União Soviética, né, em muitas das repúblicas que compunham a Federação Soviética, o que você percebe é que em determinadas áreas a presença do elemento russo é bastante marcante. Então, quando Vladimir Putin disse que defenderia os interesses da Rússia onde os russos estivessem, estava dando um recado direto e indiretamente para as repúblicas que fizeram parte da União Soviética, que qualquer ação que fosse colocar em risco a segurança do povo russo seria considerada uma agressão à Federação Russa e o exército russo iria intervir, como aconteceu na Geórgia, como aconteceu na Chechênia, como aconteceu no Daguestão, como está acontecendo na Ucrânia. Então, aqui nós temos, né, a imagem do Prigozhin em Bakhmut após a tomada da cidade. O grupo Wagner perdeu aqui, de acordo com o próprio Prigozhin, algo próximo de 20 mil combatentes. Então foi uma guerra bastante sangrenta que teve um custo muito alto para o grupo Wagner. Porque quando fala em perda de 20 mil, não só envolve aquelas pessoas que morreram, mas também aquelas pessoas que saíram feridas e muitas das quais ficaram mutiladas e não podem mais voltar ao campo de batalha. Lembrando também que o grupo Wagner, ele tem usado, ou usou até recentemente, prisioneiros, né, que estavam cumprindo pena em penitenciárias da Rússia e até mesmo em penitenciárias da Ucrânia, nos territórios controlados hoje pelos russos, oferecendo eles a seguinte proposta: olha, se você permanecer na guerra durante 6 meses combatendo, após esse período você está livre, ou seja, você não será mais devolvido às prisões e você vai ser uma pessoa livre, ou seja, a sua pena vai ser perdoada. Então ele conseguiu recrutar milhares de prisioneiros, só que esses prisioneiros recrutados pelo grupo Wagner acabaram sendo bucha de canhão, porque eles eram lançados, né, em ondas humanas de ataque contra as posições ucranianas, sem o devido preparo, sem o devido armamento, como forma de vamos dizer assim, desgastar o exército ucraniano para que os militares das forças de elite do grupo Wagner posteriormente pudessem avançar as suas fileiras. Então, muitos prisioneiros acabaram sendo mortos no campo de batalha, e eu acho que não foi uma boa escolha para os prisioneiros irem para a guerra numa tentativa de posteriormente obter a liberdade após permanecer 6 meses no campo de batalha. Ou seja, foi uma escolha infeliz, para não dizer burra. Mas o Prigozhin aqui comemorando, né, com a bandeira da Rússia, a tomada de Bakhmut, que ocorreu, na verdade, em maio do corrente ano. O Prigozhin, ele tem acusado, vinha acusando, né,
o governo russo de não fornecer armas e munições para atender às demandas do grupo Wagner no campo de batalha. Então, por diversas vezes, a imprensa noticiou, inclusive nas redes sociais, as falas do Prigozhin acusando o Ministério da Defesa da Rússia, não diretamente o Putin, porque é amigo dele, mas o Ministério da Defesa da Rússia, de não fornecer a quantidade de armas e munições, suprimentos necessários para o exército do grupo Wagner. Isso aí já começava a mostrar uma linha de confronto entre o Prigozhin e outras lideranças da Rússia dentro dessa guerra travada contra a Ucrânia. E dentro desse contexto a gente tem que destacar duas personalidades, né? O general Valery Gerasimov, que é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e o general Sergei Shoigu, ministro da Defesa, acusados inclusive de ter mandado atacar um comboio do grupo Wagner quando este, a partir do dia 25 de maio, começou a se retirar de Bakhmut, como havia prometido o Prigozhin, que após a tomada deixaria o controle da cidade para o exército russo, iria se retirar, iria tirar umas férias e, segundo ele, no momento em que o exército começou a se retirar, o exército do grupo Wagner, consequentemente, houve um ataque, do exército russo, segundo o Prigozhin. Isso não é confirmado, pode ser uma fantasia, e que teria causado a morte de alguns militares do grupo Wagner. Isso gerou, de acordo com Prigozhin, uma insatisfação, porque ele vinha acusando, inclusive, o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia de serem responsáveis por um genocídio, por serem também responsáveis pelas operações desastrosas do exército russo no fronte ou no campo de batalha, e ele pedia a cabeça desses dois generais ao presidente Vladimir Putin, inclusive dizendo que ele gostaria e queria enforcar os dois em função daquilo que eles teriam ordenado, que foi o ataque contra o grupo Wagner. Então isso gerou o quê? Uma linha de confronto, um desentendimento entre o grupo Wagner e o governo russo, inclusive que desencadeou, vamos dizer assim, o início de uma revolta, de uma rebelião do grupo Wagner, que ameaçou ir até Moscou e pegar o Shoigu e o Gerasimov, e, de acordo com o Prigozhin, ele queria conversar cara a cara, ele queria enforcar os dois. Era o jeito de falar, não acredito que até ele, de repente, não iria enforcar, mas queria, de certa forma, ter uma conversa tete a tete, lavar a roupa suja, mas o discurso tão agressivo, tão intempestivo do Prigozhin, de inclusive levar o grupo Wagner até Moscou, criou um momento de tensão que poderia ter culminado com uma guerra civil, até mesmo porque parte da população da Rússia aprova o Prigozhin, ele tem o apoio do Prigozhin, ou seja, apoia o Prigozhin. Então isso, de certa forma, colocaria em xeque essa questão da segurança da Rússia, caso o país mergulhasse numa guerra civil e essa guerra civil mostrasse uma divisão das Forças Armadas, e isso seria extremamente ruim para o governo do Vladimir Putin, apesar do Prigozhin e em todo momento não ter atacado o presidente da Rússia, no qual ele é amigo. Ele apenas queria pressionar, no meu entendimento, o presidente da Rússia para demitir não só o ministro da Defesa, como o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, duas colunas do exército Wagner começaram a se deslocar para Moscou, como nós vamos mostrar aqui mais adiante. Aqui nós temos a imagem da coluna do exército Wagner, se deslocando,
E aqui nós temos uma outra imagem, né, em vermelho aqui, o avanço dessa coluna militar, que a princípio, né, uma dessas colunas tomou a cidade de Rostov, onde opera o comando militar da Rússia na guerra contra a Ucrânia, o comando militar sul da Rússia, que é responsável pelas operações militares na guerra contra a Ucrânia. O grupo Wagner tomou os quartéis, as bases militares do exército russo. Não houve ali troca de tiro nem nada, tomou na boa. E ali também nós temos, né, campos de treinamento do grupo Wagner. E dali partiu o comboio militar em direção a Moscou. Então, esse comboio militar estava indo em direção à cidade de Moscou, chegou a ser atacado por alguns helicópteros da Força Aérea e do Exército da Rússia. Alguns helicópteros, inclusive, foram abatidos pelas baterias antiaéreas do grupo Wagner, enfim. E uma intervenção do presidente da Ucrânia, o Lukashenko, acabou se firmando um acordo e o grupo Wagner desistiu de avançar em direção a Moscou. E por esse acordo, né, o Prigozhin iria para o exílio na Bielorrússia, assim como os militares do grupo Wagner. Aqueles que quisessem e que não participaram desse comboio, quisessem assinar o contrato com o exército russo, seriam, né, absorvidos pelo exército russo. E aqueles que participaram do comboio militar, que marcharam em direção a Moscou, também iriam para a Bielorrússia, onde, inclusive, né, hoje alguns militares do grupo Wagner já estão treinando os militares da Bielorrússia, por se tratar, inclusive, de militares de elite que desempenharam um papel importantíssimo na guerra da Ucrânia. Aqui nós temos um mapa para mostrar a vocês as áreas de atuação do grupo Wagner pelo mundo. Aqui, por exemplo, na Ucrânia, né, 2014, 2021 até hoje. Hoje a gente já pode descartar, porque nas últimas semanas as informações que chegam é que o grupo Wagner já não está atuando mais lá na Ucrânia. Na Síria, a intervenção do grupo Wagner tem início em 2015, até hoje nós temos militares desse grupo lá, apoiados, claro, pelo governo da Rússia. No Sudão tivemos a presença do grupo Wagner no período de 2017 a 2020, e Moçambique, a partir de 2019 até hoje, nós temos militares do grupo Wagner apoiando o governo de Moçambique na guerra contra guerrilheiros da oposição. Aqui nós temos a República Centro-Africana, a presença do grupo Wagner, que começa em 2018, até hoje atuando naquela região. Na República do Mali, o grupo Wagner começou a atuar em 2021, a sua presença está até hoje naquela região. Na Líbia, a presença do grupo Wagner 2019, 2020, né, também. E aqui nós temos, claro, que na Ucrânia, onde maior participação do grupo Wagner se fez presente nesse período da sua criação até os dias atuais, onde milhares de combatentes desse grupo estiveram presentes. Aqui no outro mapa eu quero mostrar uma outra área, onde a presença do grupo Wagner aqui na América do Sul, que é a Venezuela, e aqui nós temos outros países, inclusive aqui na ilha de Madagascar, onde o grupo Wagner também já se faz presente. Então, o que nós estamos querendo mostrar para vocês é que essa atuação do grupo Wagner, esse exército de mercenários, esse exército paramilitar, ele desempenhou um papel importante na guerra da Ucrânia, mas também colocou uma questão que em foco, a ameaça que um poderoso exército paramilitar pode exercer ao poder, a quem está no poder, como foi o caso agora recentemente dessa revolta que houve na Rússia, quando então a integridade do governo Putin foi ameaçada. Não o presidente, sim, a integridade que eu digo, a pressão exercida para a demissão do
chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do ministro da Defesa, exercido pelo Prigozhin, que inclusive, né, acusou esses dois generais de serem responsáveis por genocídios, por serem incompetentes, por difundirem mentiras, enganarem o povo russo e tudo mais. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê aquele like, dê a sua sugestão, né? Comente o vídeo, né? O que vocês acharam? Algumas colocações que podem ser feitas para enriquecer aqueles que estão ou irão assistir essa aula também pode ser feita, né? Inclusive por professores de história, deve ser feitas também, para que nós possamos, né, de certa forma, oferecer, dentro daquilo que nós nos propomos, uma base para que vocês possam ter um bom desempenho nos concursos que irão fazer ao longo de 2023, 2024 e por aí vai. Então, moçada, lembrando que o canal Geogênio, ele foi criado para democratizar o ensino da geografia, não é um canal monetizado, ele será monetizado a qualquer momento, e assim que ele for monetizado, todo o recurso que for transferido para a minha pessoa será revertido para o Hospital do Câncer Infantil, instituições filantrópicas, instituições de caridade, por aí vai, porque eu não criei canal para ganhar dinheiro no YouTube, criei canal para ser uma ferramenta de apoio a você que está se preparando para concursos e também para aqueles que gostam um pouquinho da geografia. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!